Beleza. Oi pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo do livro O Céu e o Inferno. Hoje estamos iniciando o capítulo 11, que tem como título Da Proibição de Invocar os Mortos. Então nós vamos ver por que Kardec colocou isso aí a respeito que a igreja coloca isso como uma norma que Moisés disse, né? Acho que Moisés. Mas nós vamos aprender também aqui que Jesus não mudou nada da lei divina que foi os 10 mandamentos, o Pentateuco. Só que Moisés também tinha a lei civil, nós já aprendemos aqui, que controlava o povo. Então é lei humana. E nós vamos ver também por que foi preciso ter essa medida dura, proibir. Aí eu pergunto para vocês, será que proibiu mesmo? Será que acabou tudo? Nós sabemos que não, acabou, nada disso aí. Então vamos lá. Diz a igreja, né? Lá no item 1, nós vamos ver lá, que não é permitido entreter relações com eles, os espíritos, seja imediatamente, seja por intermédio dos que o evocam e o interrogam. Então, gente, a igreja não nega a existência das manifestações espirituais, não nega, mas as atribui a um poder maléfico, ou seja, os demônios. Acho que só os demônios que podem comunicar. Toda comunicação se restringe aos demônios, na acepção da Igreja Católica. É isso que a gente tem que fazer, essa diferenciação. No Evangelho, se vocês procurarem o Evangelho de Jesus, não há proibição nenhuma expressa a essas manifestações. E a justificativa que a Igreja dá é que é a lei de Moisés. Mas nós sabemos que Moisés foi o médium das leis divinas e ao mesmo tempo foi o codificador de leis civis que regem, como nós temos aqui na Terra hoje: Código Penal, Código Civil, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, que regulam as relações humanas, podemos dizer assim. Então, Moisés não tocou lá no Pentateuco, não tinha nada disso, no Pentateuco, nas tábuas da lei, não tinha nada disso a respeito de proibição. Então nós vamos ver isso aqui. Então, a igreja, ela não fala que não existe sim, mas ela atribui então ao poder maléfico, na concepção dela, não é verdade? Então, para a gente ter uma percepção, uma interpretação correta, teria que ler todo o texto da lei de Moisés. Tudo tinha que ser completo. Lá, por exemplo, lá no item 2, se você não aí, dentre as proibições, além dessa comunicação dos mortos, tem algumas lá. Não vos desviei do vosso Deus para procurar os mágicos, e não consulteis adivinhos, de medo de vos lanchar e vos dirigindo a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Lá no Levítico. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de Pitom ou um espírito de adivinhação, que sejam punidos com a morte. Serão lapidados e o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Então, tudo isso aí faz parte daquela lei que, na realidade, seria uma lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Não tinha meio termo naquele tempo. E não tinha prisão, não tinha tempo, mas não existia isso. Ou morria, estava livre, ou a condenação era a morte. Então, para a gente entender, então, tinha que ter o contexto daquilo ali, precisava. Veja bem, a turba ensandecida, aquele povaréu, andando no deserto, vindo dos egípcios, tinha os costumes dos egípcios, lá, tudo isso, essa comunicação dos mortos, tudo no Egito era normal. O que Moisés tinha que fazer? Exatamente por 40 anos, rodando no deserto, exatamente até que recebeu as tábuas da lei, mediunicamente, e precisava
trazer aquele povo um freio terrível, que lá era tudo, era uma barbárie praticamente. Mortes, todo tipo de morte, de roubo, de estupro, era tudo natural, matava-se como trocava de roupa, uma coisa fazia parte. Filho nascia por defeito, matava, era uma atitude habitual. Por quê? Porque ainda a moral não estava ainda desenvolvida. Veja bem, não estava desenvolvida, só estava dependendo ainda de aprimoramento. Então foi um primeiro passo para controle do povo que Moisés fez. Foi muito importantíssimo, mas para uma época, para aquela época, mais ou menos 1500, 1600 anos antes de Cristo. Para a gente entender, naquela época precisava de um freio, porque senão estava bagunça, estava usando, como o pessoal hoje usa os sonhos para jogar no bicho, aquelas coisas lá, vai ver quem que vai jogar, essas coisas eram naturais. Então teve que tirar esses costumes dos egípcios que vieram de lá, que eles vieram do Egito, a maioria, né, saíram para a terra prometida. Então aí, por isso, dentro desse contexto, Moisés, olha, está proibido, porque virou um comércio, tinha pessoas que viviam disso, para matar, para fazer mal, tudo tipo, consultando os mortos. E aí, que a igreja acha que é demônio, mas na realidade não são demônios, são espíritos inferiores também que comunicam, nós sabemos disso. Eles consultavam os médicos. Os médicos. Ia lá, para os médicos comunicavam com os mortos, os pitons lá, as pitonisas, aquelas coisas, tudo lá, né? Então, tudo isso fez parte. Então, Moisés precisa de uma lei humana rígida para começar a domar o pessoal e para que esse pessoal, sendo domado, entendesse os 10 mandamentos, que ali era a síntese, que Jesus resumiu só em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Engloba os 10 mandamentos, porque tudo está nesses 2, né? Então, aí que vem. Você disse 1600 anos antes de Cristo? Antes de Cristo. Mas a contagem não era como a nossa agora. Porque Moisés... Não, eles não se contavam, mas a partir de Cristo contava-se o tempo retroativo, antes de Cristo, né? Os historiadores colocaram. Sim, mas Moisés veio nessa época, 1600... Antes de Cristo. Antes de Cristo, mais ou menos, 500, 1600, isso aí, do ano, né? Essa época. Então, olha para vocês verem quantos mil anos terrestres demorou para que o povo chegasse para entender, e assim mesmo não entender a maioria, Jesus. Moisés foi precursor. Depois tiveram os profetas, que foram profetizando. Isaías era um profeta, tanto Joel, outro profeta, tantos profetas que já preparando a chegada de Jesus. Chegava, veio e foi morto. Quer dizer, ainda começou, mas a mudança ideal de Cristo foi contar o tempo a partir de Cristo, né? Porque o tempo não tem como. Então, a chegada de Jesus é um marco antes de Cristo. Então, é o ano que ele nasceu, conta-se para frente e para trás, essa lei, né? E aí que vem. Então, o item 3 já vai dizendo: se a lei de Moisés deve ser rigorosamente seguida nesse particular, deve-se seguir o mesmo padrão em todos os outros pontos. É preciso coerência. Se em alguns casos a lei mosaica já não se ajusta à nossa sociedade, por que não em relação a essa proibição? Por que a proibição da evocação dos mortos? Moisés, estou resumindo para vocês, Moisés queria que os hebreus rompessem totalmente com as tradições egípcias abusivas. Ele queria criar, zero, vamos começar do zero, esqueçam tudo aquilo que aprendemos no Egito, vamos começar agora de acordo com novos parâmetros. Que era muito diferente também, né? Muito diferente. Deuses do dia, deuses da noite, tudo totalmente. Então chegou, e aí quando a gente for estudar lá a caminho da luz, nós vamos ver tudo isso aí, o que ocorreu nesse momento, essa mudança de Moisés,
né? Até chegar em Moisés, as civilizações, muito interessante. Os judeus não podiam se misturar, ele queria, com outros povos para não serem influenciados. Por isso que virou aquela casta também de judaica, né? Eles não se misturam, desde lá. Então Moisés quis que tirasse tudo aquilo que pudesse influenciar negativamente os judeus, e eles se fecharam. Então Moisés politicamente proibiu tais práticas, por quê? Para evitar a aproximação com outros povos. Isso aí na cabeça dele, por quê? Talvez, pensando assim, eles são muito exclusivistas, são orgulhosos, são fechados, mas para entender a mensagem, já de que eles já tinham a ideia de um Deus único, né? Por isso já chegou ali Jesus entre os hebreus, talvez houvesse essa necessidade, um pouco dessa pureza, porque era o único povo entre todos os povos da antiguidade que acreditava no Deus único, Jeová, Deus único. O resto tinha uma proliferação de deuses para tudo, vários deuses e deusas, né? Então, como era o único povo, então ele, talvez por isso, eles se fecharam para o mundo, tiraram as outras tradições de outros povos para começar dentro de uma lógica de Moisés, para começar a doutrinação e a mudança dos patamares das crenças atuais para a preparação da chegada de Jesus. Então, identificou esta como uma lei divina ao dizer: o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá a vossa chegada às nações que cometem tais crimes. Isso é lei de Moisés, não é lei de Deus. Então ele fez aquilo, ó, o Senhor Jeová vai ficar, isso aqui, e ele vai destruir você. Como mesmo. É como se fosse até pouco tempo a excomunhão que eles faziam, que a igreja católica faz isso. É excomungar quem fizer isso aqui. Isso aí para a gente entender a grosso modo, né? Então, agora nós podemos entender que para aquela época foi era justificado. Como eu disse para vocês, era um descontrole total, virou uma febre, uma festa. Qualquer coisa, ninguém fazia nada sem consultar os espíritos, né? Que diziam os mortos. E aquilo estava trabalhando. Então, era justificada para as pessoas ficassem mais preocupadas com outras coisas além disso só, e começaram o seu trabalho. Então essas práticas não eram usadas para caridade, e sim para egoísmo e negócios. Eu vou comprar uma manada de camelos, esse negócio vai ser bom, vê para os espíritos para ver isso aqui, tal, eu vou fazer. Era isso que usavam para, a guerra, vale a pena, se eu vou ganhar, vou perder, o que vai acontecer? Então, fins materiais, né? Fins materiais, e eram cobrados. Material de dois lados. Os pitons e as pitonisas cobravam, por isso que são os médios, eles cobravam. Então, era aquele mercantilismo tremendo. Então, foi mais para negócios do que realmente para caridade. Caridade, bem entender, só nasceu a caridade, entender a comunicação com a doutrina espírita. Porque conhecendo a situação das pessoas, das almas, podemos dizer assim, no mundo espiritual, que existe as mesmas coisas, o Espiritismo vai mostrar que as pessoas que eram na Terra de um jeito, continuam do mesmo jeito lá de lá, então vai ter muitos sofredores, muitos pecadores, muitos homicidas, muitos assassinados, muitas vítimas que precisavam da caridade, do intercâmbio com o médium, para serem doutrinadas. Aí sim faz a caridade. Essa é a caridade do médium vista pela doutrina espírita, que ainda até hoje, em países como os Estados Unidos mesmo, os médios cobram. Lá cobram. Eles não têm a noção da moral espírita, não conhecem. Porque a mediunidade é ampla para todo mundo. Não é só uma qualidade para os espíritas, não. Ela é inerente, está em todos os povos, em todas as religiões. E lá existem os sensitivos que cobram. E para eles está normal. Cada um segundo as suas obras. Lógico que quanto você tem conhecimento, quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você adquire. É
coisa natural. Será que eles não têm esse conhecimento? Não, da doutrina espírita não conhece, a maioria não conhece Kardec. O espiritismo está começando nos Estados Unidos agora pelos brasileiros que estão morando lá, que foram morar, radicaram lá. Então, núcleos começando com brasileiros. E agora que está começando a inglês também, era em português, na Flórida, Nova York, vai começar agora. Então, não tem conhecimento. Kardec é totalmente desconhecido. Mas a qualidade da mediúnica, você vê, está cheio de... Augusto, por exemplo, o filme, a média lá, cobrava. Então, naturalmente, para ela... Aí fala, eles vão ser condenados por isso. Gente, quanto mais tem as coisas erradas, mais tem atenuante. Porque eles não conhecem. Não devem ser cobrados. Tudo bem? Então, isso é diferente. Mas lá na época de Moisés, não existia atenuante nada. Ou você morre ou não tem o que fazer. Por quê? Porque não tinha cadeia, não tinha condenação. Então, a condenação era a morte. Então, por isso que falava, você é morto quem fizer isso. E não tinha outro tipo de atenuante. Olha como é o progresso moral, a gente analisar. Mesmo lentamente, o mundo veio muito, está muito bom. O caminho vai precisar aumentar mais rapidamente. Mas está indo bem. O mundo era uma barbárie total. Hoje já não. Hoje, de lá para cá, nesses 5.000 anos, 4.000 anos, mais ou menos, de Moisés para cá, quanta coisa já foi aprimorada moralmente, intelectualmente, tecnologicamente, o negócio foi bem na frente, mas a moral também está acompanhando, ok? Por mais que tentasse, Moisés não conseguiu acabar com esse costume, mesmo com a proibição. Olha que interessante, conforme as passagens do profeta de Isaías, isso é depois que Moisés já tinha proibido. Quando, lá está em Isaías 8,19: quando vos disserem consultai os mágicos e adivinhos que balbuciam encantamentos, respondei: não consulta cada povo ao seu Deus? E aos mortos se fala do que compete aos vivos? Quer dizer, não adiantou nada a proibição, continuava praticamente mais escondido, mas seguindo isso aí. Então, isso que eu li para vocês está no item 4. É o capítulo, no parágrafo, segundo parágrafo do item 4. Então, e aí vai seguindo. Então, estas práticas supersticiosas continuaram até a Idade Média e foram abafadas pela razão. Exatamente. Foi quando começaram a pensar as coisas certinho. Começou então a mudança. E lamentavelmente, a Inquisição, na Idade Média também, realmente veio na marra, na morte, na estupidez, acabou praticamente, porque as pessoas que eram médias eram queimadas na fogueira. Tudo aquilo que tinha bastava a pessoa ter um pouquinho de clarividência de alguma coisa, era condenada, a igreja condenava. E foram mortos muitos médicos que não tiveram que se retrair mesmo, porque eram mortos na fogueira. O que fizeram na doutrina de Jesus, do cristianismo? Matar em nome dele. Aonde que Jesus, no Evangelho, fala que tinha que acontecer isso? Olha para você ver. Então, depois, vou seguindo. Então, essas práticas foram até a Idade Média e foram abafadas pela razão. O Espiritismo veio mostrar o verdadeiro valor da comunicação além do túmulo, com a doutrina que veio. Então, lá nas mesas, girantes, pulavam, falavam com as irmãs Fox, foi muito rápido. 1800, Kardec nasceu em 1804, 1850 mais ou menos, foi muito rápido, se você olhar agora. Vendo de Moisés para Jesus, quantos mil anos? Quase 2.000 anos. Vi agora 100 e pouco, 200 anos. Quer dizer, o salto foi quântico, podemos dizer assim, muito rápido. E vai ser mais rápido ainda. As coisas vão afunilando
E a doutrina está se espalhando, não como religião, mas como doutrina filosófica, científica e moral, que vai servir para todas as religiões. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Ela não é fundamentada numa pessoa, é a doutrina dos espíritos, uma gama de espíritos que responderam, que trouxe para nós o Consolador prometido. Esse é o nosso objetivo. Então, o que mais? Se o Espiritismo não sacrifica criancinhas, não faz oferenda aos deuses, não interroga astros, mortos, adivinhos para saber o futuro, não faz comércio da mediunidade, não é movido pela curiosidade ou cobiça, assim sendo, a proibição de Moisés não atinge o Espiritismo, porque lá na proibição dele ele diz, né, daquilo que sacrifício, oferenda, interroga os astros, tudo. O Espiritismo não faz nada disso. Então, para nós não tem nada. Feito tudo isso, então um pouco de atenção às palavras bíblicas são suficientes para confirmar a total diferença entre o Espiritismo e as práticas do povo hebreu da época de Moisés. Muito simples. É razão lógica que a gente tem que entender. Não tem como escapar disso. O Espiritismo condena tudo que levou Moisés à proibição da comunicação com os mortos. Vocês já viram? Nós condenamos tudo. Condena o mercantilismo, cobrança, mediunidade não se cobra. Oferenda, o Espiritismo não faz nada de oferenda a ninguém. Sacrifícios nenhum. Até na época de Cristo, né? Imolava os cordeiro, pombos. O Espiritismo não tem nada disso aí. Então, podemos dizer então que os adversários usam argumentos falsos, querendo barrar o progresso da humanidade, taxando o Espiritismo nessas proibições de Moisés. Mas Moisés, ele não proibiu só invocar os mortos, mais isso que nós falamos. Então, não lê tudo, ele pensa-se apenas uma frase, que ele explica por que lá não deve invocar, e nós falamos agora aqui, sacrifícios de criança, de outros tipos de sacrifício e tal, falamos há pouco. Então, a lei civil contemporânea, a lei nossa, do mundo, a lei dos homens, pune todos os abusos que Moisés tinha em vista reprimir. Hoje a lei nossa não permite. Quantos casos de ver aqui? Pessoas que matam crianças de magia negra, que são presos, condenados a 30, 40, 30 anos de cadeia e não saem. Os sacrifícios. Então a lei pune tudo aquilo que Moisés proibiu, a lei nossa também, a lei civil ou criminal nossa pune também. E não tem nada a ver com o Espiritismo. Então, gente, esse estudo é muito importante, principalmente para o pessoal que está nos assistindo, porque é uma forma de desmistificar o que pensam no Espiritismo. Acham que a doutrina espírita é uma mistura, uma miscelânea de todos aqui, que aqui nós trazemos os esposos ou a esposa de volta e dá os números da loteria e faz isso e faz mal para os outros. Gente, doutrina espírita é transformação moral da pessoa. Esse é o objetivo. Respeitamos todas as religiões. As afro, que nasceram na África, Umbanda, Candomblé, tudo beleza, cada um no seu quadrado, mas não é Espiritismo. O Candomblé não é Espiritismo e a Umbanda não é Espiritismo, são espiritualistas. Espiritismo é quem segue a codificação de Kardec, só. Ele que deu o nome de Espiritismo, ou espiritista, espírita ou espiritista que nós somos. O resto não é, para a gente entender. Então, a pena de morte estabelecida por Moisés para quem invocasse os mortos não mede o grau da falta. O que poderia, que eu falei há pouco, o que poderia Moisés fazer? Não havia prisões. Está dizendo aí, eu resumo isso para vocês. Não existia graduação da pena. Uma pena pequena, uma grande. Não, é a pena, é uma, acabou. Entre matar uma galinha e matar uma pessoa é morte. Você está condenado.
Um exemplo, né? O povo era indisciplinado ao extremo. Ele precisava do controle do povo. Indisciplinado. A pena capital, a pena de morte, era comum na legislação. Matava-se naturalmente, qualquer coisa está morto, é sacrificado. Por respeito a Moisés, então pergunta-se: deveria manter a pena de morte a todos os casos a quais ele a prescrevia? Ele fala qualquer coisinha. Se fosse hoje, e daí? Por que então reviver com tanta insistência esse artigo da invocação dos mortos, silenciando ao mesmo tempo aos outros princípios do capítulo? Por exemplo, também Moisés fazia, olha que interessante, proibia os sacerdotes da posse de bens, terrenos, de partilhar qualquer herança, porque o Senhor é a sua própria herança. Aonde está isso? Deuteronômio 28, 1 e 2. Proibiu o sacerdote de posse de bens. Lucrar com a religião. Lucrar. Partilhar qualquer herança. E aí? Isso não fala assim. Isso ele não conta para ninguém. Segue só o que Moisés falou de uma frase dentro de um contexto, que nós estamos aprendendo o porquê desse contexto, né? Ampliando. Era necessário, que era costume que veio dos egípcios. Era necessário, na época era necessidade. Mas esse aqui veio fechar com chave de ouro, então. Já que vão proibir também, proibir a execução dos mortos. Proíbe-se então, lá no Deuteronômio, dizendo que os sacerdotes não podem ter bens, posse de bens, de terrenos, de partilhar herança. Por quê? Porque o Senhor é a sua própria herança. Está explicado? Então, gente, isso aí, a gente entender um pouquinho as dificuldades de que Moisés enfrentou. Os professores, ser professora, marido professora também, domar uma classe hoje de jovens, de adolescentes, não é fácil, que são 30, 40 alunos, 30 alunos, é uma dificuldade. E olha que tem a disciplina, tem normas, tem tudo, e não é difícil. Tem que suspender, tem que mandar para a diretoria, tem que ter pulso. Você imagina uma multidão abrutalhada, que não tinha, onde a mulher não tinha valor nenhum, a não ser procriar, só para escrever. Roubo, estupro, tudo naturalmente. Como controlar isso? Tinha que ter uma legislação dura, forte, né? Então, é isso que invalida a lei de Moisés para nós, torna inválida para nós aqui, porque nós temos a razão e a lógica para comprovar que Moisés precisava disso naquela época. Foi uma necessidade da época, que no Evangelho não tem nada de proibição. Jesus no Novo Testamento não tem nada, não existe isso. Para a gente ver. Agora, é uma proibição? Sim, porque a mediunidade virou um comércio. E as pessoas usavam disso aí para todas as coisas, das mínimas coisas da vida diária, as pessoas estavam enriquecendo para receber e consultar os ditos mortos, né? Que na realidade eram espíritos, a maioria, espíritos batedores, vamos dizer, os espíritos batedores, aqueles que estavam ali fazendo. Mas é uma época da humanidade, faz parte, fez parte do nosso progresso. Quem garante que nós também não estávamos na cruz de Moisés lá? Era o início da mudança. É o início da mudança. Início da mudança, que veio exatamente complementar a chegada dos capelinos, que nós vamos ver. Muito depois dos capelinos. Vão vendo a necessidade de mudança, de evolução. É assim que a gente vai chegando devagarzinho, e dá para a gente, assim, não sei se vocês sentem isso,
que na realidade nós, quando vemos aqui, poxa vida, quanto nós, por incrível que pareça, quanto que nós evoluímos, com todas as nossas imperfeições ainda, as dificuldades que a gente tem no dia a dia, quanto nós já evoluímos, gente. É isso que traz para a gente uma calma, uma tranquilidade, uma confiança que a gente está no caminho correto. É, o caminho é esse. As dificuldades existem, lógico. Mas também, hoje nós sabemos que nada dura para sempre. Tudo passa. A euforia vai passar? Vai. Mas a dor também vai passar. E tanto na euforia como na dor, vai ficar uma mensagem, um aprendizado, que as pessoas teimam em não querer ver o aprendizado. Mas quando todos entenderem isso e aprenderem que depois que passa a dor, poxa, eu aprendi e vou me modificar, aí realmente a evolução vai dar um boom. E é isso que eu estava te falando quando a gente chegou falando das palestras de segunda-feira, que tem essa parte moral, porque eu acho assim, parte moral é sementinha plantada todo dia. Todo dia. E vai ficando ali na cabeça da gente, ajuda a gente. As palestras doutrinárias são fundamentais, porque são temas variados, cada palestrante pinça um tema e joga, e as pessoas vão, sementinhas plantadas, e quando você vai vendo, você vai tomando gosto, o ideal é quando as palestras, quando você obriga, entre aspas, as pessoas a pensarem, a meditar, poxa, isso aí, se eu fizer isso, então vai acontecer o quê? Se você fizer essa pergunta para você, já deu um grande passo. Agora, se você ficar naquela, eu faço o que o outro faz, não importa o resultado, aí é complicado. Aí a dor vai chegar um momento que vai dar a coxada. Mas quando a gente fala assim, você não vai fumar um cigarro de maconha, você é careta. Você entendeu? Se eu sou careta, mas eu estou bem, não quero sair. Prefiro ser careta, tranquilo, com serenidade, exercendo o meu livre-arbítrio de não querer isso que você está me oferecendo. Agora, eu não vou obrigar você a não usar isso aí. Problema seu, mas eu não quero, tudo bem. É esse conceito que a gente vai passando para os nossos filhos, que nem tudo que é lícito me convém. O cigarro é lícito. Paulo que disse, né? A bebida é lícita, mas não me convém. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos que cuidar do nosso templo do Espírito, que é o nosso corpo. Tudo aquilo que contribui para a destruição antecipada do nosso corpo é um suicídio. Então nós temos que preocupar com isso, vamos cuidar dessa casca. Ele tem que envelhecer naturalmente, ele tem que se depauperar naturalmente, com o correr dos anos, isso faz parte. Mas sempre a gente cuidando com carinho do nosso corpo. Isso é importante. É assim que a gente que a doutrina traz para nós, essa capacidade de nós olharmos a situação que estamos passando, qualquer que seja ela, se ela seja boa ou dificultosa, mas a gente no fundo sabe que estou passando. É difícil, mas não sou só eu. Não é o que eu estou passando, não é o maior sofrimento do mundo. Outros estão em piores situações e com certeza isso vai passar. Porque é um ciclo que nós passamos, às vezes necessário. Por quê? Porque nós temos que corrigir, às vezes, erros grosseiros do passado, que vieram de encarnação em encarnação, e chega um momento que precisa ser corrigido, que são as nossas tendências que nós trazemos de outras vidas. Quando feito isso, nós precisamos. Chega num ponto, aí cai a razão. Falar, se eu estou sofrendo, não é porque Deus está me castigando, ou que alguém está. Não. Se eu estou sofrendo, a responsabilidade dessa consequência hoje é minha, consciente ou inconscientemente. Porque o inconscientemente vem de outras vidas. Nós não sabemos. Inconsciente eu sei que isso vai me fazer mal, vai me atrapalhar, e eu continuo fazendo aquilo. Qual é o resultado? Eu não posso querer um resultado diferente se eu faço sempre as mesmas coisas. Aí não tem como.
Para ter um resultado diferente, eu tenho que fazer coisas diferentes também. Então, essa necessidade da meditação, da acalmar a impulsividade que nós temos às vezes. No impulso nós fazemos coisas que irão nos arrependermos amargamente. Eu acho que todos nós temos alguma coisa que fizemos por impulso que hoje, meu Deus, por que eu fiz isso? Se eu tivesse pensado um minuto, eu não teria feito isso. E acontece. Mas foi bom? Foi, porque eu aprendi. Eu me magoei alguém que eu preciso reparar. Em algum momento vou ter que reparar, porque faz parte do equilíbrio universal. Os meus direitos e deveres, os meus direitos terminam quando começam os seus direitos. É assim que a gente vai. E os meus deveres têm que cumprir. É assim que funciona a vida. Quando a gente coloca essa engrenagem para funcionar, os dentes da engrenagem vão se encaixando naturalmente e vamos seguindo adiante. Então, os nossos antepassados, Moisés, Jesus, todo o pessoal, que somos nós também que vivemos lá, essas tendências ainda persistem. Muitas, a pessoa que é um psicopata, assassino, por exemplo, já vem de longe, e está vindo, de geração, até chegar a um ponto que vai ser agora, vai ter que parar, é agora. Porque se não parar agora, nesse ponto que nós estamos aqui, de mudança de patamar da Terra, de provas e expiações para a regeneração, vai ser degradado. Vamos renascer em mundos mais primitivos do que a Terra, porque a vibração mental da Terra vai ser diferente, e a vibração daquele que ainda persiste no erro contra as leis divinas, que são as leis naturais, não se adequam mais a essa vibração que vai ter a Terra, vai ter que vir um mundo ainda inferior, com que objetivo? Para aprender, o que teve toda a oportunidade de aprender aqui na Terra, a despertar. É um despertamento que nós precisamos fazer. O aprendizado é um despertamento para a espiritualidade. É quando nós entendemos que somos espíritos em evolução e que o corpo é apenas uma casca necessária para a nossa missão nessa encarnação. Uma missão que chega com 30, 40, outros 90, outros com 100 anos, mas é uma missão. Então, quando nós entendermos isso, nós vamos valorizar a nossa vida muito, vamos ser sempre gratos, vamos olhar sempre ao lado e para trás, para fazer a avaliação da nossa vida, para depois, eu duvido que a gente ache alguma coisa para reclamar se a gente fizer isso aí. Reclamar da comida, reclamar do corpo, reclamar da casa, reclamar de tudo, reclamar que não tem isso, que precisa ter mais, duvido. Mas aí precisa prudência e caldo de galinha, diz que não faz mal para ninguém, né? Faz parte. É isso que a gente precisa. Pezinho no chão, vivendo bem, trabalhando honestamente, pondo a honestidade, a fraternidade, a gratidão na vida, chegamos. Vamos em frente. Seguindo agora, o item 5. No item 5, diz lá, há duas partes imutáveis na lei de Moisés. É o que eu falei para vocês agora há pouco. A lei divina é imutável, certo? E a lei disciplinar mutável. O que é a lei disciplinar? É a lei dos homens. Aqui, por exemplo, o Código Civil Brasileiro, de 1915, 1910. Chegou num ponto que teve que fazer outro novo Código Civil. Fez outro novo Código Civil. O de penal de 44, parece. Já está mudando também. E assim as coisas vão se modificando. Por exemplo, lá no Êxodo, vocês vão ler no livro, também tem aí, tem lá, se um boi chifrar um homem e uma mulher que venha morrer disso, o boi será lapidado e ninguém comerá sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Está julgando até o boi. Ele tinha que ser matar o boi e não podia comer a carne dele, se ele ferisse ter chifrado um homem ou uma mulher. Isso é lei divina, isso, gente? Não pode ser, não tem como ser lei divina, é uma lei disciplinar mutável, que muda. Esta lei puniu o dono pela perda do patrimônio
forçava os pastores a terem maior cuidado, era necessário, vamos segurar o boi bravo para que não aconteça isso. Mas era complicado. Então a lei de Moisés é muito extensa e a tudo previa, de acordo com o estágio evolutivo daquela época. Lógico, se Moisés fosse hoje, isso teria escrito diferente. Não tinha. Então, tudo naquela época. Não tinha como. A maioria, 99,9% era analfabeto. Uma língua pobre. Muitos poucos vocábulos. Uma mesma palavra tinha muito significado de acordo com o sentido da época. Para você traduzir é difícil, até entender todo o contexto. Então tudo isso ajudou. Se todas as leis de Moisés foram ditadas em nome de Deus, pergunta: por que os mandamentos se reúnem ao decálogo? Só 10. Então, que foi ditado por Deus foi só 10, imutáveis. É a pergunta: se todas emanam de Deus, por que não são obrigatórias as leis de Moisés? Ele proibiu o vocal morto, mas o próprio Isaías fala aqui que continuava do mesmo jeito. E aí, como é que fica? Por que aboliram a circuncisão? Era obrigado todo mundo, menino, ser circuncidado. Foi abolido. Para maior autoridade, os legisladores antigos atribuíam suas leis às divindades. Antigamente, tudo. Como, por exemplo, Deus da guerra, por exemplo, era um tipo de oferenda que tinha. Deus da agricultura, outro, Deus da agricultura. E assim, sucessivamente, fazia suas oferendas aos deuses, né? Moisés, mais do que outro, precisava de respaldo para domar seu povo. Então, isso que eu estou dizendo para vocês. São leis que são duras. Então, essa evocação dos mortos, mais uma vez, não tem nada a ver com o Espiritismo. É isso que nós aprendemos aqui hoje. Que dê base para nós, se alguém falar, se bater o domingo na porta da sua casa lá, tirar você da cama para falar da proibição, com a Bíblia debaixo do braço, você vai mostrar. Não é bem assim. Aqui o Espiritismo é um termo criado em 1857. Como é que pode estar na Bíblia? Foi escrito lá atrás. Que as traduções às vezes colocam Espiritismo, né? Espírito de evocar. Não existe. A primeira coisa. E aí nós vamos seguindo. E eles misturam o Novo Testamento com o Velho, de acordo com os interesses. E assim vai. Jesus não veio modificar a lei mosaica, mas a sua lei é hoje o código dos cristãos. Vós sabeis o que foi dito aos antigos, tal e tal coisa, mas eu vos digo outra coisa. Jesus veio sancionar a lei do Sinai e a sua doutrina moral é o seu desenvolvimento. Jesus nunca falou da proibição da evocação dos mortos. Nunca. Ele veio complementar. Ele não mexeu no decálogo, os 10 mandamentos. Ele simplesmente resumiu em 2 mandamentos, com tudo lá. Mas a lei de Moisés, sim, foi modificada. Os costumes foram modificados. Jesus curava aos sábados. E Moisés lá dizia que não podia curar, fazer nada ao sábado, fazer nada. E ele não curava ao sábado. E foi um escândalo na época. Então, aí vocês viram que ele veio para mudar essa parte das leis. Leis disciplinares realmente foram mudadas, né? O que mais que nós temos? Pergunta-se: a igreja coloca a lei mosaica acima do evangelho? É mais judia do que a cristã? De todas as religiões, a religião judaica judia é que faz menos oposição ao Espiritismo. Vocês acreditam nisso? Os judeus é que fazem mais.
menos sua posição no Espiritismo. A lei judaica atual não invoca a lei de Moisés contrária à proibição dos mortos. Olha, a doutrina católica pegou, colocou, e o próprio judaísmo não pega essa parte da invocação dos mortos. Não é contra o Espiritismo. Quer dizer, foi tudo o poder, pelo poder da igreja, pelo terror, pelo aprisionamento das pessoas, não deixar as pessoas pensarem, que fizeram-se as cruzadas, que se fez a Inquisição, que foram duas tragédias inomináveis na história do cristianismo, coisas horrorosas que refletem até hoje. Essa briga dos árabes lá começou isso aí. Jesus nunca teve nada, nem uma casa ele tinha. Não criou templo, não criou rituais, não criou nada. E foi porque ele nasceu lá, a terra se tornou-se santa, e tinha que ser de acordo com os interesses do Papa. Ah, gente, que vale a essência, não é a aparência. Essas coisas que deram o que deram. Por quê? São religiões que não deixam as pessoas pensarem, porque se usasse a lógica e a razão, e também o bom senso, não estaria nessa coisa. Se questionassem coisas lógicas, que a ciência hoje está comprovando, como ter uma só existência? Os espíritos sendo criados na época da concepção, terminou com 7 anos, desencarnou, foi para onde? Com 7 anos? Foi para o céu, para o inferno, para o limbo, e acabou-se nesse período. E aí? Já nasce com um problema sério, uma deformidade física ou mental. Por que foi criado então, se vai uma vez só, e para onde vai esse espírito? São pequenas coisas que têm que ser perguntadas, que precisam ser resolvidas, precisam ser explicadas. É essa explicação que a doutrina tem bagagem para, em qualquer momento, é a nossa fé raciocinada, que encara a razão dos dias de Kardec, em qualquer situação, em qualquer época da humanidade, encara perfeitamente razão. Então, aí que vem para a gente entender. Então, o próprio judaísmo aboliu isso que a Igreja Católica proibiu. Proibiu não, impôs a proibição da invocação dos mortos, entre aspas. Outra contradição: se Moisés proibia, é porque acontecia, certo? Se acontecia naquela época, deduzindo, ainda pode acontecer. Se são espíritos de mortos, não são demônios. E aonde fica o demônio aqui, igreja? Todas as comunicações são do demônio. A igreja falou. Ao mesmo tempo, ela vem dos mortos. Ué, mas se for dos mortos, então não pode ser do demônio? E aí, como é que fica? Como é que fica? Todo morto vira demônio? Foram tiveram uma premiação, transformaram para demônio. Quer dizer, coisas que têm contradição dentro da mesma coisa. Moisés também não falou em demônios. Moisés não falou em demônio. Demônio foi criação depois. Moisés não disse nada. Não se pode apoiar na lei de Moisés por 2 motivos. Ela não rege o cristianismo, não se adequa aos dias atuais, e mais, não se aplica ao espiritismo. Não pode, o cristianismo não pode pegar ainda. Cristianismo veio o que? Veio de Cristo, de Jesus. Moisés foi precursor. Jesus veio, trocou olho por olho, dente por dente, me deu um tapa aqui, deu outro aqui, figuradamente falando. Modificou. E aí? Então, essa lei de Moisés não se adequa ao espiritismo. Ponto pacífico. Moisés proibiu as práticas de magia e adivinhações. Ora, gente, os espíritas só evocam os mortos para ter conselhos e atender espíritos necessitados, que é a função maior.
Os grandes médios trazem conhecimento nos espíritos de luz, está aí Chico, Paulo, tantos outros que nós estudamos hoje as obras, mas a maioria dos centros das casas espíritas estão aí fazendo a caridade, ajudando espíritos em sofrimento que vêm necessitando de orientação para seguir adiante. Esse é o objetivo, caridade. Não se cobra nada, não se adivinha nada. E mais, não se pergunta o nome de quem é aquele espírito, de onde ele veio, quem que ele é. Não tem necessidade. Para quê? É um espírito que viveu, pode ser um parente, mas por que saber o nome? Por que a mãe? Não tem necessidade. Kardec precisava. Na época da codificação, ele evocava para trazer conhecimento para nós, que então não tinha nada. Hoje nós temos tudo, sabemos tudo. Não tem necessidade disso. Então, alguns críticos mal informados ou mal intencionados descrevem as reuniões espíritas de forma totalmente deturpada. É o que a gente fala, nós estamos aqui para desmistificar. Então, achamos que aqui é charuto, tem pinga, que cai no chão, estribucha. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Existem charlatães que usam o nome do espiritismo para suas práticas comerciais. Nós estamos vendo um João de Deus da vida aí. Não é espírita, ele é um médium, espiritualista, mas não é espírita. Porque se ele soubesse a doutrina, ele não faria o que fez. Tanto que a lei o condenou. A lei divina é automática, mas a lei dos homens também o condenou. Quantos médios se perderam? Aí, gente, a cada um segundo as suas obras. Não, mas não é a doutrina espírita. A doutrina espírita é tudo aquilo, gente, que sai fora do que Kardec, das 5 obras de Kardec, tudo aquilo não é espiritismo. Não podemos endeusar pessoas, porque uma pessoa é muito aparência, é uma coisa, mas se ele falar coisas que não estão de acordo, não nos cabe ninguém a nos guiar. Eles não merecem isso. Tudo aquilo que sai, por mais palavras doces, bonitas que existam, se não estão aqui, não vale a pena. Não vale a pena. Por isso que, olha, estuda tudo. O médico tem que saber o livro dos médicos, saber tudo, o tipo de comunicação, tem que saber de cor e salteado, saber mesmo, para entender a responsabilidade que há. Quer ver ciência? Temos aqui o livro, a Gênese. Vamos estudar a Gênese. A filosofia, o livro dos Espíritos. E assim sucessivamente. Para a gente entender a realidade daquilo que nós estamos fazendo aqui. Então, gente, para a gente encerrar, semana que vem nós vamos terminar os últimos capítulos, os últimos itens desse capítulo, e vai ficar para o ano que vem o próximo, a parte 2, que nós vamos ver, que é a passagem, que vai nos dar em detalhe o que acontece na hora do desencarne. Vamos estudar tranquilo e vamos ver também o ano que vem alguns dos casos que foram espíritos evocados por Kardec, que vão trazer notícias do que estão ocorrendo por lá. Espíritos felizes, infelizes, suicidas, todos trouxeram. Essa aí nós vamos pegar pinçada, uns exemplos de cada um para a gente entender, e depois, como a história é gostoso de ler, cada um leia depois para entender. Vai certificar o que está acontecendo de lá, para a gente saber. É isso que nos dá a tranquilidade de fazermos uma encarnação boa, errar sim, mas procurar sempre seguir adiante, melhorando a cada dia, para aproveitarmos e podemos antever o que nos espera de lá, do lado de lá, a hora que fecharmos os olhos aqui, pelo que somos aqui na Terra. Isso é muito importante. Então, podemos iniciar algumas perguntinhas para a gente terminar. Qual era o objetivo final da legislação mosaica quanto ao fundo e à forma? Uma só: disciplinar o povo. Disciplinar o povo.
conter as ânsias e o desatino daquela turba. Esse foi o objetivo da lei de Moisés. A diferença entre as leis mosaicas e as leis divinas, lógico, acabamos de falar, as leis mosaicas cumpriram a sua época. Com a evolução da humanidade também se modificaram, se transformaram. Já as leis divinas são as mesmas leis, desde a criação, e por serem perfeitas, se adequaram à época de qualquer povo, eles se adequam. É perfeito. Não tem que mudar, desde o início. Então a lei mosaica não pode se aplicar ao Espiritismo, porque também o Espiritismo rejeita a mediunidade com fins lucrativos. Não existe isso. Totalmente. Só usa-se a comunicação pela caridade. Tanto que o lema do Espiritismo chama-se fora da caridade não há salvação. É a caridade que vocês precisam lembrar sempre na questão 886 do Livro dos Espíritos. É a definição mais perfeita da caridade. Leiam. A gente pensa que caridade é dar um prato de comida, é dar um dinheirinho, é dar uma roupa. É muito mais. Benevolência, indulgência, é o BIP, BIP. Não podemos esquecer disso. E assim, gente, a gente encerra esse período, uma parte desse capítulo, que é um capítulo pequenininho, e vamos, semana que vem, se Deus quiser, a gente encerra o capítulo 11, para a gente ir no começo do ano, mais ou menos lá para, a gente volta em janeiro, fevereiro, mais tarde março, a gente encerra o estudo do livro O Céu e o Inferno. Você que está nos acompanhando, se quiser ver desde o início, lá no site do YouTube do Centro Espírita Vida do Senhor, tem todo, desde do primeiro estudo. Também no meu YouTube, Clayton Brito, estão lá todas as minhas palestras e também o estudo do Céu e Inferno. Quem quiser mais, consultem e aprendam. E, sobretudo, vivenciem. E assim estamos chegando ao final. Vamos cerrar nossos olhos um minuto. É um momento de paz, um momento do nosso passo espiritual, fluidificação das águas. Você que está em casa também, aproveite esse instante para meditar sobre sua vida, para colocar a gratidão em primeiro lugar, para harmonizar-se com seus familiares, se tem alguma briga, alguma dissensão. Esse é o momento. É um momento de paz, e nós temos que ser mais tolerantes, mais calmos, e entender que nem todos estão no mesmo grau evolutivo, e às vezes nós precisamos ter um pouquinho de tolerância e paciência com familiares, em prol da harmonia do lar. Então, gente, nesse instante, a espiritualidade está derramando sobre nós, sobre nossas cabeças, um jorro de luz, de paz, de harmonia, de tranquilidade, de fortalecimento físico, emocional e espiritual. Do mesmo modo que está, nesse instante, fluidificando toda a água que nós vamos tomar, para que ela seja aquele revigorante do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja. Graças a Deus, que todos tenham uma ótima semana, uma boa tarde.